Muito bem, queridos. Eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã sobre o milagre da intercessão. Reparadores de brechas em um mundo de corações partidos. O milagre da intercessão. O que significa isso? Por que um grande milagre? Nós estamos sentindo, percebendo o frescor desse milagre sendo gerado no nosso meio, na nossa vida em comunidade, o milagre da intercessão, porque a intercessão é um milagre num mundo em que as pessoas apenas lembram de si mesmas e estão em busca de respostas pelos seus próprios interesses. Quando alguém consegue parar, investir tempo, atenção, dedicação e oração por alguém além de si mesmo, um milagre está acontecendo. E estamos felizes porque estamos percebendo esse milagre florescendo na vida da igreja. E eu queria, nessa manhã, contribuir com isso, com algumas instruções, uma série de instruções práticas, para que nós possamos nos aprofundar na vida de intercessão, para que possamos entender melhor como funciona essa dinâmica da oração intercessória. E eu queria começar lendo um texto que está em 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, fala, antes de tudo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso, fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. Esse texto aqui, ele fala um pouco para nós, sobre a jornada da oração, sobre a dinâmica da oração, e não sei se a gente pode dizer isso, mas sobre alguns níveis de oração. Como que nós podemos chegar nesse nível da oração intercessória? Então, primeiro ponto aqui, ele fala antes de tudo. Antes de tudo, antes de qualquer coisa que nós formos fazer, entender a importância da oração. Nós não podemos pensar a partir da mentalidade egípcia, faraônica, babilônica e secular. Porque quando Moisés falou para o faraó, deixa o meu povo ir para buscar a Deus no deserto, para o faraó, orar é como se estivesse perdendo tempo. O tempo para buscar a Deus, para o faraó, era ter tempo sobrando. E ele diz, tempo é produtividade, tempo é dinheiro, tempo é trabalho. Então ele disse, se vocês estão com tempo para buscar a Deus, então eu vou dar mais trabalho para vocês. Porque por trás dessa fala tem uma cosmovisão, tem uma mentalidade, que a espiritualidade não é tão importante, que a espiritualidade é secundária, que a espiritualidade ela é um desperdício de tempo. Então, nós vemos isso muito comum, que nós priorizamos uma série de coisas porque acreditamos que essas coisas são mais produtivas, são mais importantes, são mais lucrativas, e nós colocamos a espiritualidade num segundo plano. Porém, uma vez que a gente prioriza, antes de tudo, a prática da oração, a gente otimiza o nosso tempo.
Por quê? Porque quando você para e quando você ora, você consegue organizar os seus pensamentos, você consegue organizar o seu dia, você consegue organizar as suas emoções. Então, o seu trabalho vai ser mais produtivo porque você vai fazer menos coisas, você vai tatear menos e vai ser mais assertivo naquilo que você faz, naquilo que você fala. Então, você vai conseguir produzir mais, você vai ser mais lucrativo, você vai ter a sua vida mais organizada. Tudo que é feito a partir do lugar da presença é um lugar em que você vai ver muito mais produtividade, como foi falado aqui na semana passada pelo Eduardo Albano, que a partir do santo dos santos, do lugar da presença, tudo se organiza. Então, por isso, antes de tudo, é importante a prática da oração, a dinâmica da oração. E aí ele vai colocar aqui 4 níveis de oração, que são interessantes para entender como se fosse um processo, como se fosse um fluxograma. E ele começa falando sobre fazer súplicas. O que seria fazer súplicas? Essa prática de súplicas nada mais é do que manter as nossas necessidades diante dele. Significa você pedir. É como você colocar diante dele todas as suas demandas, tudo aquilo que te preocupa, tudo aquilo que acelera a sua mente, que faz palpitar o seu coração, que te tira o sono, que te tira a fome. Filipenses capítulo 4, versículo 6 fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, não se sintam estrangulados, sufocados por coisa alguma, mas em tudo, como foi falado aqui pela Andréia Bonfim, né? Não se sintam sufocados por nada, mas em tudo faça conhecida. Fale. Não porque Deus precisa saber, mas porque você precisa dizer. Porque você precisa colocar isso para fora. Porque você precisa dividir isso. E faça isso conhecido diante de Deus, as vossas petições, pela súplica. Olha que interessante. Então, a súplica é o desabafo, é você falar a verdade, mesmo que ela não seja verdade. Salmo 73, Davi fala um monte de bobagens, mas naquele momento, mesmo as coisas que ele estava falando não serem verdades, era necessário lhe falar a verdade que estava dentro dele. Então é um momento muito importante, um momento de suplicar. Por quê? Porque você vai falar até não ter mais nada para dizer. Você vai falar até que você não tenha mais nenhum argumento, até que os seus argumentos sejam todos esgotados, e aí você, quando não tem mais nada a dizer, você se aquieta. E aí, nesse momento, se você perseverar, se você, na hora que não tem mais nada para dizer sobre você, sobre as suas demandas, conseguir se aquietar e esperar mais um pouco, você vai entrar no próximo nível, que é a oração. Porque a oração já não é mais quando você fala. A oração já é um lugar de escuta. E é interessante que muitas pessoas podem orar durante anos, mas nunca de fato ter encontrado o lugar da oração. Já parou para pensar que você pode, durante toda a sua vida cristã, acreditar ter orado, mas até então só ter suplicado, e nunca ter chegado nesse lugar, nunca ter chegado no lugar da oração? Você pode ter adotado métodos de oração, mas Jesus, antes de falar como ele orava, ele falou: tão importante quanto saber uma maneira de orar é encontrar o lugar de se orar, que é o quarto de portas fechadas, o lugar quieto, onde o Pai começa a falar com você. Onde há o diálogo, onde você ouve, onde você encontra algum nível de resposta. Então, é muito importante a gente perceber que a súplica é quando a gente fala sobre as nossas demandas. A oração já é quando a gente ouve, quando já não somos mais nós falando, mas o Senhor falando dentro de nós. Ele começa a falar dentro de nós, ele começa a borbulhar dentro de nós. Então, isso é muito importante para nós, porque quando você conseguir encontrar esse lugar de quietude, isso vai fazer com que você chegue no próximo nível. E o próximo nível é o que nós chamamos de o nível da intercessão. Porque o que é o nível da intercessão? Primeiro eu falo, súplica. A oração é quando já eu ouço.
E quando eu começo a ouvir, eu vou perceber que existem demandas do reino de Deus. Existem demandas na igreja de Cristo. Existem demandas que Deus olha à nossa volta e questões que Ele começa a compartilhar conosco. E você começa a se envolver com essas demandas de Deus. Você vai começar a lembrar de pessoas, a ouvir sobre situações. E aí, quando você começa a se envolver com essa demanda de Deus, que é maior do que a sua própria, e muitas vezes mostra que a nossa é tão pequena perto das demandas de Deus, e traz um conforto, porque quando você começa a se envolver com as demandas de Deus, parece que Ele já está cuidando das suas. E esse processo, quando você começa a se envolver com essa demanda dEle, com isso que Ele começa a falar com você, é um milagre da intercessão. É quando você começa a se envolver com essas questões que pertencem a Deus. E eu queria ler um outro texto importante, que está em Ezequiel 22, 23, que vai explicar um pouco sobre esta questão da intercessão como uma mobilização de reparadores de brechas. O que significa isso? Diz assim a palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize-lhe, tu és terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela. Como um leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram as almas. Tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença. Nem discernem o imundo do limpo, e dos sábados escondem os olhos. E assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas se encobrem isto com cal, por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo, assim diz o Senhor Deus, sem que Deus tenha falado. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprime sem razão. Busquei entre eles um homem, guarda isso, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, como o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Esse texto aqui fala que todo o povo havia falhado. Profetas, sacerdotes, príncipes, toda a população, ou seja, cada grupo que representa uma parte da sociedade havia falhado. Cada parte daquela comunidade havia falhado. E o Senhor olha para aquela comunidade judaica e Ele fala, busquei por um homem. E a primeira instrução que eu queria trazer aqui para vocês é o valor de uma só pessoa. O valor de uma só pessoa. Por quê? Porque eu busquei um homem, busquei alguém que pudesse ficar na brecha. E é interessante que, durante toda a história, você vê a importância de quando um homem responde, quando um homem percebe, quando um homem se coloca diante de Deus. Noé foi um homem. Moisés foi um homem que, a partir de um homem, começou a mobilizar um povo. Gideão foi um homem que começou a responder
a ouvir Deus e a mobilizar um exército para guerrear por Israel. Nós vamos ver que Esther foi uma mulher que intercedeu. Davi foi um homem que foi chamado para estabelecer um reinado. Você vê que Neemias foi um homem. Então, nós não temos noção do que Deus pode fazer no meio de um povo quando ele encontra uma pessoa disposta a responder, a perceber, a orar. Nós não temos noção. Deus pode começar algo novo por meio de uma pessoa. Estou falando com você. Você pode ser essa pessoa. Nós não temos noção do que Deus pode fazer quando uma pessoa começar a orar, a perceber, a perseverar, a mobilizar uma comunidade e uma cidade, uma nação. Nós não temos noção do que Deus pode fazer quando Ele encontra um homem disposto a responder à demanda dele, disposto a ouvir o que ele tem a dizer sobre um povo, sobre um tempo, sobre o que ele quer fazer no nosso meio. Abraão foi um homem que intercedeu pelos justos de uma cidade. Moisés foi um homem que intercedeu pelo povo de Deus. Neemias foi um homem que intercedeu por Jerusalém. Abigail foi uma mulher que intercedeu pelo seu marido para salvar a sua casa da indignação de Davi. Deus pode fazer uma coisa nova na nossa família, na nossa casa, na nossa comunidade, na nossa cidade, quando Ele encontrar uma pessoa. Nós não precisamos de uma multidão de gente, precisamos de homens que respondam. O Senhor busca por um homem. Para quê? Para reparar uma brecha. Então, aí que entra o nosso segundo ponto. O que é uma brecha? A brecha é um lugar a ser ocupado. A brecha é uma abertura. A brecha é um lugar que não está sendo ocupado e é um espaço que precisa ser preenchido. Uma situação pode ser uma situação que está causando um certo dano e que precisa ser reparada. É uma oportunidade de intervir. A brecha é uma rachadura a ser reparada, uma ferida a ser curada, é uma lacuna a ser preenchida. Quantas vezes a gente percebe que há uma abertura, mas a gente não entra? Quantas vezes a gente percebe que há um espaço de algo que precisa ser feito, mas não está sendo feito, mas ninguém preenche? Quantas vezes a gente percebe que há uma ferida aberta que precisa ser curada, mas ninguém coloca ali um remédio? Ninguém repara. Então, são homens atentos, homens que estão prestando atenção, homens que vão ocupar espaços. Reparar a brecha é você estar atento que o Senhor está colocando diante de você oportunidades incríveis que podem ser ganhadas e ocupadas por meio dessa dinâmica da oração. É ganhar território orando. Uma brecha nos muros revelava um ponto fraco de uma cidade. E os reparadores das brechas são aqueles que olham além da proteção das suas próprias casas. São aqueles que olham para a cidade, para manter a cidade segura. Então, de repente, você pode olhar para a comunidade em que você está e você perceber pontos fracos. O que são esses pontos fracos de uma comunidade? São aberturas, são brechas. O que fazer? Eu vou ocupar. Não é cada um por si, Deus por todos. Não é cada um cuidando da sua própria casa, como diz o profeta, enquanto a casa do Senhor permanece em ruínas. Então, quando o muro da cidade tem uma brecha, aquilo é um ponto fraco. Um ponto fraco é uma abertura. E quando nós não olhamos apenas para a nossa casa, mas olhamos além da nossa casa, nós começamos a não cuidar apenas dos pontos fracos da nossa vida familiar, mas do ponto fraco da nossa vida em comunidade. E isso vai afetar uma reparação nos muros da cidade. A reparar os pontos fracos da vida de uma cidade. Então, é uma grande oportunidade. A intercessão é uma grande oportunidade
de ocupação, de operação, de funcionamento. E as brechas, elas acabam de alguma maneira abrindo espaço para que hajam ataques. Isaías 30:13 fala: esta maldade vos será como a brecha de um alto muro. Então, a maldade, ou um erro, ou uma quebra, acaba sendo uma abertura. E é interessante que Efésios capítulo 4, versículo 27, diz assim: não deis lugar ao diabo. Essa palavra lugar é a palavra topos, no grego, que é a mesma palavra que a gente usa no nosso vocabulário para topografia. O que é topografia? É a descrição detalhada de um espaço ou da forma de um terreno. Então, não dar lugar é não dar espaço. E o que é espaço? Espaço é oportunidade. Então, é muito importante entender que essas brechas são espaços que podem ser uma oportunidade para você reparar. Mas se a gente não entrar nessa oportunidade para reparar, alguém pode usar essa oportunidade para entrar e afetar tudo que está sendo construído lá dentro. Toda a segurança. Você cuidar da proteção apenas da sua casa e não pensar nos muros da comunidade e da cidade pode não te afetar no primeiro momento, mas depois vai te afetar também. Porque o que entra pela cidade vai entrar na comunidade, o que entra na comunidade vai entrar na sua casa. Então a gente entende que é extremamente importante e estratégico nós termos essa visão topográfica da intercessão. Essa visão que, se nós não aproveitarmos as oportunidades, alguém pode aproveitar. Lembre-se que o mal não estabelece relações, mas ele se estabelece entre o espaço que existe entre as relações. Então não vamos dar espaço, não vamos dar oportunidade, não vamos dar ocasião para que nada possa nos separar, mas que a gente possa entender a importância de se levantar nesse tempo reparadores. Então você já entendeu o que é a brecha. Mas o que é a reparação? Reparar é levantar o que está caído. Reparar é edificar o que precisa ser restaurado. Não uma simulação. O falso profético ou o profetismo de Jezabel é um profetismo que usa do profético e das percepções e dos dons para um processo de autoafirmação pessoal. E isso engana. Parece que alguma coisa está acontecendo, mas apenas pessoas estão sendo promovidas. Nada de fato está acontecendo. Isso é passar cal nos muros. Ou seja, é um descomprometimento com a vida comunitária, com a cidade, com o povo, com a vida das pessoas, com as questões, com as demandas de Deus. Nós não queremos simular que alguma coisa está acontecendo. Nós não queremos dizer: vai lá, busca Deus, toma posse, a tua vitória, você vai vencer. Não, não é isso. Nós não queremos dar boas notícias quando vivemos um tempo em que nós precisamos reparar situações. Então, reparar tem a ver com isso. Reparar não é passar cal nos muros para parecer que as coisas estão bem. É encarar que existem coisas que precisam ser consertadas. E isso é uma questão que depende de pessoas que tenham essa percepção, que ouçam e percebam Deus mostrando isso e se engajem, ocupem e preencham esses espaços para que não haja mais nenhuma oportunidade. Então, reparar é consertar, reparar é corrigir, reparar é cuidar, reparar é recuperar o que estava perdido, reparar é restabelecer a força, reparar é colocar em funcionamento o que estava parado. Reparar é retratar a ofensa. Reparar é prestar atenção, é observar, é perceber. Reparar não é apenas dar diagnóstico. É como se fôssemos como doutores da lei, né? Porque os doutores da lei, eles faziam um diagnóstico do pecado do povo, mas eles não tinham nenhuma instrução prática, de uma vida prática, de uma espiritualidade prática, de uma redenção profunda e verdadeira.
Então nós não somos desafiados a dar diagnóstico, a dizer o que está errado com o outro, ou dizer o que está errado com a igreja, com a comunidade ou com a cidade, mas nós temos nas Escrituras, na palavra e no Espírito de Deus, recursos para dar um prognóstico, para dar a receita, para dizer, vamos fazer isso, vamos intervir nisso, vamos estancar esse sangramento, vamos colocar remédio nessa ferida, vamos extirpar esse câncer, essa raiz de amargura que está contaminando a vida e matando a alma. Isso é reparar. Amós 9:11 diz: repararei as suas brechas e tomarei a levantar as suas ruínas e edificarei como nos dias da antiguidade. Olha que lindo isso. Reparar é levantar das ruínas. Reparar é restaurar, fazer voltar como era antes, como tem que ser de verdade. Isaías 58:12 diz: os teus filhos, guarda isso, os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações, guarda isso, e serás chamado reparador de brechas, reparador de veredas. Então, esse é um ponto importante. Então nós já entendemos o que é intercessão, entendemos o que é uma brecha, entendemos o que é reparar. Então é muito importante entendermos que intercessão não é apenas uma oração passiva. A próxima instrução que eu quero te dar é: intercessão é intervenção. Interceder é intervir. Interceder é intervir. Interceder é entrar no meio. Estamos juntos? Sabe essa ideia de que briga de marido e mulher, ninguém coloca a colher? No reino de Deus não tem isso, porque interceder é intervir, é entrar no meio, é se envolver nas situações que são compartilhadas conosco por meio da oração. Se quando você está orando, você suplicou, aquietou, ouviu, Deus demandou algo para você, intervenha, entre. Quando Deus te dá uma percepção, uma palavra, um nome, não é para você ficar falando para as outras pessoas que Deus te deu uma causa para orar. É para intervir na causa. O que adianta você falar para um monte de gente que Deus te deu uma visão sobre alguém se você não interviu? Se você não entrou? Se você não se meteu naquilo que Deus te deu para você orar? E não estou falando de você se meter fisicamente, verbalmente, com a sua opinião. É para intervir intercedendo diante de Deus. Até que as coisas se definam. A ocupação intercessora é a intervenção. Intercessão não tem a ver apenas com o tipo de oração que você faz, mas com uma posição que você assume mediante uma situação diante de Deus. Porque quando nós vamos ver aqui Paulo falando que hoje o nosso Cristo, sumo sacerdote, está intercedendo pelos santos, intercedendo por nós diante de Deus, não é uma oração, é uma posição, é um lugar. Então interceder não tem a ver apenas com um tipo de oração, mas um lugar que você entra, uma posição em que você é colocado. É se colocar diante de uma situação, diante de Deus, é intervir. É vencer as distrações para ver além de si mesmo. É ir além desse olhar natural e ver a partir de uma perspectiva espiritual. Interceder não é julgar uma situação, é se identificar e intervir. Quando nós olhamos para o exemplo de Abraão em Gênesis 18, você vai ver ali que antes da destruição de Sodoma e Gomorra, olha que forte isso, né? A gente fala muito sobre aliança, mas às vezes a gente não entende como que a aliança funciona. E antes de Deus dar o decreto de destruição para Sodoma e Gomorra, ele diz assim, no versículo 17, Gênesis 18, 17: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. O que ele está dizendo aqui? Está dizendo que dentro desse contexto da aliança, existe o que nós chamamos de poder de representatividade legal.
O que é o poder de representatividade legal? Deus se move na terra por meio daqueles que ele tem uma aliança. E nós movemos coisas no céu por meio daquele com quem temos uma aliança. Olha que lindo isso. Como que Deus vai mover na terra com os anjos? Se ele não comunicar o que ele vai fazer àquele com quem ele tem uma aliança. Por quê? Porque ele se move no meio da humanidade por meio dos seus homens. Nós somos embaixadores, como Paulo fala. Nós somos o meio legal por meio do qual Deus age. E nós temos o poder de declarar, de orar, de intervir. Isso é interceder. E Abraão começou então a interceder em favor dos justos em Sodoma e Gomorra. E os anjos não puderam agir enquanto Abraão estava intercedendo. Porque Deus age na terra por meio daqueles com os quais ele tem uma aliança. Deus não faz as coisas aleatoriamente. Amós capítulo 3, versículo 6 confirma esse princípio dizendo: tocar-se-á trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E quem são os profetas? São aqueles que ouvem o que Deus fala e comunica o que Deus fala. Só isso. Então, interceder é intervir. É se meter. É entrar nesse lugar. Interceder é assumir a sua posição sacerdotal. Intercessão tem a ver com isso. Tem a ver com a posição que assumimos mediante ao que ouvimos. Isaías 62, versículo 6. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém. Jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso, ao descanso. E não lhe conceda descanso até que estabeleça Jerusalém e faça dela um louvor. Olha isso, que lindo. Então nós somos sacerdotes. O que são sacerdotes? São ministros de Deus, que apresentam sacrifícios diante de Deus em nome do povo. Se nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, você vai ver em 2 Coríntios capítulo 5. Olha lá. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas se passaram, eis que surgiram coisas novas. Aí continua. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então todos nós recebemos um ministério automaticamente. Se Cristo é o nosso sumo sacerdote, automaticamente, por sermos famílias de Deus, filhos por meio da adoção em Cristo, automaticamente recebemos um ministério. Então, se você a vida toda estava pedindo para Deus um ministério, um lugar onde você pudesse servir, você já tem, desde o dia em que você nasceu de novo. O ministério de reconciliar, de colocar-se nesse espaço para unir partes. É como se você percebesse que alguém está nesse lugar, mas foi chamado para estar nesse lugar. Então existe uma brecha entre onde ele está e onde ele tem que estar. O que a intercessão vai fazer? Vai puxar a pessoa para o lugar onde ela tem que estar. Então, quando você entra nesse espaço, você faz isso aqui. Ó. É como se estivesse fechando uma porta. Estão entendendo? Fechar a porta é unir as partes e fazer com que aquilo que alguém foi chamado para ser se vença aquele lugar que ele está, ou a condição que ele está vivendo, e isso vai se unir de novo. Então é reconciliar, é unir, é conectar, é assumir a nossa posição sacerdotal. Nós somos ministros da reconciliação. Você tem um ministério, querido. Deus te deu um ministério por meio de Cristo Jesus. E eu abençoo para que você comece a servir nesse ministério. Para que você observe as brechas, os pontos fracos. Para que você ouça isso de Deus. Né?
para que você entenda que você pode reparar isso através da intercessão, que você pode se engajar, se envolver, que você pode intervir por meio da oração intercessória, né? E isso nada mais é do que unir-se ao sacerdócio messiânico. Se Cristo é o seu sumo sacerdote, a minha pergunta é: o que o teu sumo sacerdote está fazendo agora? Imagine que o teu líder está fazendo algo e depois você está fazendo outra coisa totalmente aleatória. Se o nosso sumo sacerdote está diante do Pai intercedendo, o que nós, como sacerdotes, temos que fazer? Nós temos que nos unir ao sacerdócio dele. Hebreus 7:25 fala: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre a interceder por eles. Então ele vive sempre a interceder por eles. Romanos 8:34 fala: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, e antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Se Cristo está intercedendo por nós agora, o que fazemos nós? O que temos que fazer nós agora? Temos que nos engajar nisso também. Temos que nos unir a Ele nisso. É o que o nosso Senhor está fazendo. Então, a próxima instrução que eu quero te dar agora é como organizar, né, essa questão da intercessão. Até onde podemos ir na intercessão? Qual a diferença entre a intercessão por todos os homens e a intercessão por todos os santos? E eu quero te dizer algo, né? Esse texto que nós lemos de Timóteo fala que Cristo Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Vamos ler lá mais uma vez. Pois há 1 Timóteo 2:5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual entregou a si mesmo como resgate por todos. O que significa isso? Isaías 53, versículo 3, fala que ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aleluia. Foi isso o que Jesus fez na cruz. E Romanos 8:34 fala do que ele está fazendo agora, depois da sua ressurreição, da sua ascensão à destra de Deus. Romanos 8:34, que nós acabamos de ler. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu como mediação pelos pecados, ressuscitou, olha aí, e agora está à destra de Deus e intercede por quem? Ele intercede agora por nós. Por nós quem? Por nós, os santos, os redimidos, o povo de Deus. Então você vai perceber aqui dois níveis de intercessão, né? Duas intercessões de Jesus, né? E o que eu quero te chamar a atenção é que, dentre essas duas intercessões de Jesus, nós temos que perceber até onde podemos ir em cada uma delas. Como nós vamos ver aqui em Hebreus capítulo 8, versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, essa pessoa da mediação, ela reconcilia. Então, você vai perceber que
Cristo é o único capaz de interceder, se colocando diante de Deus pelos pecadores, pela humanidade. Ele é o único mediador entre o homem pecador e Deus, porque ele é o único Deus homem, que homem, sendo homem como Deus, conseguiu suportar o pecado do homem, morrer pelo pecado do homem e dar uma nova vida a esse homem regenerado. Então a instrução que eu quero te dar aqui é que é muito preocupante quando nós oramos, nos colocando diante de Deus em nome do pecado de uma cidade. Pedindo perdão a Deus, mediando o pecado de uma nação, colocando a bandeira sobre as nossas costas, dizendo: Deus, em nome do pecado da nação, eu te peço agora perdão. Você está dizendo o quê? Você está dizendo: Deus, eu me coloco diante de você para expiar o pecado de uma nação. Será que nós podemos mediar a intercessão nesse nível? Será que nós podemos nos colocar diante de Deus, identificando-nos com a natureza do homem não regenerado? Como que você vai se identificar com um homem não regenerado se você é regenerado? Que identificação há? Que comunhão há? Que ligação há? Estão entendendo o dilema que a gente está aqui? Cristo é o único que pode colocar sobre si o pecado da humanidade e dizer: Deus, perdoa. Estão entendendo? Qual é o nível de intercessão que nós podemos fazer nesse sentido? O que nós podemos é fazer aqui a oração que Paulo nos instrui. No versículo 8, quero, pois, que homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira, sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição. Peraí. Aqui, no versículo 3. Isto é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam... Presta atenção. Aqui ele está falando de um nível de intercessão por todos os homens, por líderes, por autoridades. E qual é o objetivo dessa intercessão? Você vai se colocar pedindo perdão em nome deles para que eles sejam salvos? Olha que Paulo está instruindo, gente. Presta atenção no texto. Ele está dizendo: orem por todos os homens. Versículo 3. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, pois há um só Deus e mediador entre todos os homens. Então a instrução de Paulo é: nós temos que orar abençoando a nação, abençoando os vizinhos, abençoando os amigos, para que conheçam plenamente a verdade e sejam perdoados dos seus pecados e sejam salvos da condenação eterna. Não é eu peço perdão em nome de, eu me identifico com o pecado dele, eu me identifico com o pecador, porque você não é mais da mesma natureza, porque você foi renascido, você foi recriado, você foi transportado. Estão entendendo? Por isso que muitas pessoas se tornam, entram como se fossem em buracos negros, se tornam esquizofrênicas. Existem muitos esquizofrênicos internados em hospício que eram homens de orar em monte, que eram pessoas de oração. Mas não entenderam quais era a legislação, até onde a gente pode ir com relação à oração intercessória. Você entra em briga que não é sua. Quando você entra em briga que não é sua, não tem ninguém para defender você, velho. Então, é um princípio importante. Com relação a todos os homens, como que nós vamos interceder? Pedindo perdão pelo pecado da cidade? Não. Confessando o pecado da cidade? Eu não faço isso, eu abençoo, eu reconheço isso.
e falo, Deus, existe essa, abençoamos para que o Senhor faça com que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade, para que eles se arrependam, para que eles entendam que há um só mediador entre Deus, porque Cristo que assumiu esse BO. Ele assumiu esse pecado da humanidade. Com quem que nós podemos fazer a oração de identificação? Eu me identifico. O que é identificar? É você se ver no outro por ser igual. Eu vou me identificar com quem? Eu vou me identificar com o Cabral, com o Du, eu vou me identificar com o renascido, com o regenerado. Eu vou me identificar com aqueles que são da mesma natureza. Por esses é que Cristo agora, depois da cruz, intercede. Por quê? Porque é o que ele é. Estão entendendo? Ele se fez pecador para interceder pelos pecadores e agora, como filho de Deus, intercede pelos filhos. Romanos 8. Intercede diante do Pai. Para quê? Para que nós possamos ser conforme a imagem do seu filho. E aí é interessante que você vai perceber um respaldo escritural incrível. Por quê? Porque Abraão não intercedeu por Sodoma e Gomorra. Ele intercedeu pelos justos de Sodoma e Gomorra. E ele fala, se houver justos, você não pode destruir a cidade. E Deus fala, pois é, não tem justo. Então ele não se colocou diante de Deus, dizendo, Deus, eu me coloco diante do pecado de Sodoma e Gomorra. Não, ele se colocou diante de Deus. Deus, o Senhor é justo. Como você vai destruir uma cidade com justos dentro dela? Eu sou um justo e eu vou me identificar com os justos. E eu falo em nome dos justos. Deus falou, não tem justo, velho. Só tem um. Tira ele e eu vou destruir a cidade. Estão entendendo? Moisés, quando intercede diante de Deus, não intercede pelo Egito. Não intercede pelos filisteus. Ele intercede por aqueles que foram comprados pelo sangue em Páscoa. Ele intercede por aquele povo que Deus chama de meu. Ele fala, eu sou o teu povo, eles são teu povo, então eu posso falar em nome do seu povo, porque eu sou teu povo. Estão entendendo? A intercessão identificatória, ela não é genérica. Ela é muito específica. Isaías não intercedeu pelas nações, intercedeu pelo povo de Israel, porque ele era povo de Israel. Ele, quando pede perdão e confessa o pecado de Israel, o pecado de Israel é o pecado dele, porque ele é Israel, ele se identifica. Olha como é lindo isso. Ezequiel não intercedeu pelas nações, intercedeu por Israel. Não quer dizer que não tinha uma palavra para as nações, ele tinha. Qual era a palavra que ele tinha para as nações? Arrependimento. Estão entendendo? A palavra que nós podemos interceder pelo próximo, por aquele que nós nos identificamos, é Deus, em nome da sua igreja, em nome do meu irmão que não tem força para orar isso agora, eu intercedo, porque nós somos irmãos, nós somos família, eu me coloco diante de você em nome da sua igreja, porque nós somos a igreja, é um ponto. Mas com relação à cidade, com relação às nações, Deus, nós oramos para que haja arrependimento. Oramos para que eles conheçam a verdade, para que eles se arrependam, para que eles se consertem. É diferente, cara. E sabe qual é o problema? A gente faz o que não é para fazer e não faz o que é para ser feito. Porque a igreja eu julgo, e o país, a nação, o político, eu fico lá pedindo perdão. Neemias não intercedeu pelo reinado que ele trabalhava como copeiro. Ele intercedeu pela cidade de Jerusalém. Então, queridos, eu queria que você entendesse, né? A palavra que aparece aqui quando fala de interceder por todos os homens, não é a mesma palavra grega que aparece em Romanos quando fala de interceder pelos santos. Olha que interessante. Porque a palavra para interceder pelos santos é entugano. E a palavra para interceder por todos os homens é euteses. E a palavra euteses significa uma entrevista, perguntar. Então, quando a gente vai interceder por todos os homens, o que tem que fazer? Deus, como orar pela minha cidade, pela nação, pelo meu vizinho? E o Senhor vai dar uma pauta e você vai abençoar. Senhor, abençoa para que eles se arrependam, para que eles conheçam a tua verdade, para que eles tenham um encontro com você. E aí, o Espírito Santo vai fazer com que opere o Evangelho que fala do único mediador entre Deus e os homens.
Então, eu queria te dar essa instrução, né, para que você não se perdesse no meio desse funcionamento, né. É muito estratégico a intercessão pela igreja, pelos irmãos, pelos santos, reparar essas brechas, ocupar esses espaços. Por quê? Pensa comigo, isso é estratégico. Jesus, ele veio e investiu tudo em 12 homens. E ele virou o mundo de cabeça para baixo, ele dividiu a história no meio, investido em 12 homens. Imagine se a gente começar a interceder pela igreja, porque quanto mais a igreja estiver fortalecida, quanto mais poder, mais dunamis estiver na igreja, mais ela vai começar a interceder pela cidade e levantando essa mensagem de arrependimento, de impacto. O testemunho na cidade vai ser muito maior. Quanto melhor estiver a igreja, quanto melhor estiver a igreja, maior vai ser o poder de impacto dela na cidade. Então a gente precisa entender esse fluxograma, esse processo. Esse nível de comprometimento que a gente tem que ter com os irmãos, com a comunidade. E entender que nós precisamos entrar no que a gente chama, que é o próximo ponto agora, que é a sinergia trinitária pela vontade de Deus. A sinergia trinitária pela vontade de Deus. O que é isso? Romanos 8 é muito legal, porque ele fala, presta atenção, ele fala que o Espírito Santo, Romanos 8, 26, intercede por nós. A palavra ali é hiperitugano, ou seja, interceder, se colocar entre ou colidir com uma situação, entrar nela, e hiper é colocar acima. Então ele está falando que o Espírito Santo, quando a gente não sabe como orar, ele nos inspira, ele nos eleva além daquilo que a gente pode ver. Olha que louco. Por quê? Porque Paulo fala que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de principados e potestades. Nós estamos acima de todo e qualquer mal que pode tocar a humanidade. Uau, cara. Então quer dizer que quando a gente não sabe como orar, o Espírito Santo nos eleva a um lugar espiritual, a um discernimento espiritual que está acima da nossa capacidade de ver. E sabe o que é louco? Quando a gente chega nessa dimensão, nessa percepção espiritual, sabe quem que está lá? Cristo. Fazendo o quê? Intercedendo. Por quem? Pelos santos. Olha só, presta atenção. Romanos 8, 27. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, intercede por nós, intercede pelos santos. A minha pergunta é, onde está a Trindade aqui? O Espírito Santo, Deus, e está faltando quem? Cristo. Se aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, está aqui, e toda essa intenção é pela vontade de Deus, quem é esse aquele? Então diz que aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito que intercede segundo a vontade de Deus para os santos. Então o Espírito Santo nos eleva a um nível de percepção que nós não temos como alcançar, por isso que é um gemido inexprimível, porque é algo incompreensível, algo que não tem como o homem entender, que está além da nossa capacidade de discernimento. O Espírito Santo nos eleva a perceber pelo que orar. Cristo já está nesse lugar, intercedendo pela vontade de Deus para os santos. Então, o Espírito Santo nos faz a interceder a uma intercessão messiânica. Para quê? Para que possamos saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra cooperar ali é a palavra sinergel, sinergia. Então eu te abençoo para que você pare de achar que sofre de uma síndrome persecutória. Deus me persegue, Deus está contra mim. Tinha um desenho antigamente, eu não lembro o nome da menina, acho que era que ela tinha um bichinho, que ela amava tanto o bichinho dela que ela apertava e quase matava o bichinho. Acho que era Alice. Felícia. A Felícia, né? Então, às vezes, você acha que Deus é como a Felícia, que te ama tanto que quer te matar. Não. Aí você vai orar, Deus, me ame menos, né? Porque se Deus corrige é o filho que ama, você fala, Deus, me ame menos. Então, não é isso, cara. Não é uma síndrome persecutória. Deus não está contra você. Mas há uma sinergia
trinitária a favor de você, a favor da sua compreensão da vontade de Deus, cara. Isso é sensacional. Tudo está conspirando a favor da vontade de Deus para a sua vida. E nós precisamos que o Espírito Santo nos dê clareza para discernir isso. Amém, queridos? Para que possamos interceder. Interceder pelos irmãos. Interceder pelos justos da cidade. O que é interceder pelos justos da cidade? É você entender, olha só que interessante isso, né? Todo intercessor é um homem de face a face com Deus. Gênesis 18 fala que Abraão era um homem de face a face com Deus. E você vai perceber que quando ele vai interceder por Sodoma, ele intercede pelos justos. E ele começa 50, 40, 30, 10. E não tinham 10 justos. O número mínimo da intercessão de Abraão foi 10. Vamos pensar agora matematicamente. Derek Prince, que tem um livreto muito interessante sobre intercessão, ele fala que, segundo historiadores, Sodoma e Gomorra tinha uma média de 10 mil pessoas. Estamos juntos? Isso quer dizer que, se houvessem 10 justos na cidade, a cidade seria poupada. 10 justos é como se você organizasse ali a proporção de um intercessor para cada... um justo para cada 10... um justo para cada 1000 habitantes de uma cidade. Então, por amor aos justos que estavam na cidade, ele pouparia a cidade. Então, se houvesse um justo para cada 1000 habitantes, uma cidade seria poupada. Por que é importante a oração pela igreja? Porque se nós intercedemos pelos justos, quanto mais justos nós temos na cidade, mais favor de Deus haverá sobre a cidade. Isso é um princípio doutrinário chamado de graça comum, que a terra só não é um inferno porque a igreja está nela, velho. E a igreja precisa ser mais atuante, mais operante. Nós precisamos. O que adianta ter um monte de crente, mas se não tem justos? Aí você vai dizer, para de viajar, porque isso daí é só uma possibilidade. Isso pode ser uma probabilidade bíblica. Por quê? Jó 33, 23 fala, se com ele, pois, houver um anjo, um intérprete, um entre 1000 para declarar ao homem o que lhe é justo, olha aí, um entre 1000. Eclesiastes 7, 28, causa que a minha alma ainda busca, porque não achei um homem entre 1000. Então, isso nos dá um alvo de intercessão estratégica. Quantos justos precisamos ter numa cidade para que essa cidade comece a ser afetada pela graça de Deus? Para que homens comecem a se arrepender pelas ruas e comecem a confessar Jesus como seu Senhor. Isso fala de um nível de intercessão estratégica, né? E fala de um alto nível de comprometimento com a igreja, com a comunidade, né? De amor pela comunidade, né? Moisés amava tanto o povo de Deus que ele disse assim em Êxodo 32, Deus, esse é teu povo, perdoa-lhes ou risca-me. Uau, cara. Perdoa-lhes ou tira o meu nome. Ele amou tanto, se identificou tanto com o seu povo, com os redimidos pelo sangue daquele cordeiro da Páscoa, né? Aqueles que foram ali simbolicamente trazidos e comprados, né? Que comprometeu, né, a sua própria vida. Um outro exemplo maravilhoso, né, é da porção dessa semana, né, em que quando o povo se rebela, né, Deus fala, vai depressa, corre, leva o incensário para o meio do povo. Então, alguns comentaristas falam que essa praga era contagiosa.
E Arão amou tanto o povo que ele colocou a sua própria vida em risco para levar o incenso, para levar... E Apocalipse fala que o incenso representa a intercessão, a oração. Ele foi orar no meio do seu povo, que estava sendo afetado por causa do juízo da sua própria rebelião. Ele viu a brecha, ele viu a abertura, ele viu que as pessoas estavam sofrendo as consequências disso e ele se colocou no meio. E a palavra é, vai depressa, e fala que Arão correu para o meio do povo, sem pensar se isso ia prejudicar ele, se ele ia também ser afetado com a praga. Ele não pensou nele. Ele só pensou, eu preciso salvar o meu povo. Então, a intercessão é uma urgência. Nós precisamos correr para meio do povo de Deus. Precisamos correr para o meio do povo de Deus, para o meio da comunidade e interceder. Então, isso traz para nós um novo nível de intercessão por identificação. E nós precisamos muito ter o mesmo sentimento, a mesma atitude de Paulo. Eu peço para que você tenha um pouquinho de paciência, me dê mais alguns minutos, que isso é muito importante para a nossa vida como comunidade e como igreja. Né? Efésios capítulo 3, versículo 4. Efésios capítulo 3, versículo 14, me desculpa. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família no céu e na terra. Oro para que com suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Isso é uma intercessão. Ele se coloca de joelhos diante da Trindade. Como intercessores, nós precisamos ser humildes. Precisamos ter um coração quebrantado. Quero que você entenda algo. Interceder por alguém não te faz melhor do que ninguém. Ser um intercessor por alguém não te faz melhor do que ninguém. Porque às vezes parece que os intercessores são os magos, são os gurus, né? São os ninjas, né? São a tropa de elite da igreja, né? Isso é mentira. Todos somos sacerdotes. Todos somos homens proféticos que vêm, que ouvem, porque o nosso Deus não é um ídolo mudo, é um ídolo é um Deus que fala, que comunica. Ouvimos. Se não ouvimos, é porque estamos perdidos nos nossos próprios pensamentos, mas ninguém que intercede por alguém deve se considerar melhor, especial, ter tratamento especial, ter cadeira especial, né? Vestir uma roupa especial, né? Ou ter uma sessão espiritual com as pessoas na sua casa, né? Então, muito cuidado com isso, porque isso é feitiçaria, isso é manipulação, né? Interceder por alguém não nos faz melhor do que ninguém. Temos que ter humildade, nos manter de joelhos diante da Trindade. Nós não damos de dedo em Deus, nós não fazemos decretos para Deus, nós não exigimos nada de Deus, nós nos ajoelhamos diante de Deus. Nos ajoelhamos humildemente diante da Trindade, segundo a Crônica 7,14. Se o meu povo se humilhar, orar e me buscar, Ele ouve. Então, que Deus guarde o nosso coração, né? Com humildade, com quebrantamento, né? E isso vai nos dar discernimento. Porque o homem natural não compreende coisas espirituais. Nós temos que entender que discernimento é diferente de conhecimento. A função do homem no Éden não era conhecer o bem e o mal, era discernir e julgar. Isso é o mal. Estou entendendo? Por isso, só quando nós estamos em Cristo Jesus, nós temos de novo discernimento espiritual. Porque a ideia não era conhecer, experimentar o bem e o mal, era discernir. Estou discernindo que isso aqui é o bem e o mal, e Deus falou isso sobre isso, e Ele julga aquilo com sabedoria e com justiça. É isso que Adão tinha que fazer, discernir e não conhecer e experimentar o mal. Então, que Deus nos dê discernimento. Principalmente discernimento do corpo.
Quando ele vai falar em Coríntios 11 sobre a ceia, ele fala que aquele que participa da vida da igreja, das mesas, da ceia, da comunhão, e não discerne o corpo, traz condenação para si mesmo, traz juízo para si mesmo. Dorme espiritualmente. É como se estivesse morrendo sem vida, sem nutrição, sem vigor. Porque a vida está no corpo que está no cabeça. Não tem como eu estar em Cristo e não estar com as pessoas. Isso é mentira, isso é arrogância. A vida está no corpo de Cristo, na vivência, na comunhão dos santos. Então precisamos discernir, precisamos perceber. Eu quero ler aqui uma frase do Dietrich Bonhoeffer, que fala muito sobre a importância de discernir a comunhão e que tipo de comunhão que a gente acredita que temos hoje. Preste atenção. Comunhão cristã é comunhão através de e em Jesus. Ela não pode ser baseada naquilo que a pessoa é em si, mas aquilo que é a partir de Cristo. Sou irmão de outra pessoa através daquilo que Jesus fez por mim e em mim, para ela e nela. Só terei comunhão com o outro através de Jesus. A fraternidade cristã corre perigo de envenenamento ao ser confundida com o ideal pessoal de comunhão, o que eu acho que é comunhão, ou o que eu quero que seja comunhão, misturando o anseio natural psíquico com a realidade espiritual divina. Olha que incrível isso. Em sua graça, Deus não permite que vivamos esse sonho e levará ao fracasso o nosso ideal de comunhão. Deus não é o Deus das emoções, mas da verdade. Somente a comunhão que passa pela decepção com os outros e consigo mesmo começa a ser o que ela deve ser. A comunhão que não sobrevive à decepção se agarra ao ideal a ser destruído e perde a promessa de comunhão duradoura em Cristo. Olha que lindo isso. Qualquer ideal humano introduzido na comunhão cristã deve ser destruído para que a autêntica comunhão possa existir. Quem ama mais seu sonho de comunhão cristã do que a própria comunhão cristã destruirá qualquer tentativa de comunhão cristã, mesmo que seja uma pessoa honesta. Deus odeia fantasias, pois tornam a pessoa pretensiosa. Quem idealiza a comunhão coloca exigências, estabelece uma lei própria e a partir dela julga os irmãos e até mesmo Deus. É aí que o seu ideal é destruído. Na comunhão não há exigências, mas gratidão a Deus que nos uniu em Jesus. Quem desconfiar de uma comunhão cristã, antes de acusar, examine a si mesmo, para assegurar-se de que tão somente seus sonhos idealistas estão sendo desmantelados por Deus. Cuide para não se tornar acusador e se torne culpado. Faça a intercessão pelos irmãos e dê graças a Deus, lá onde o nevoeiro matutino dos ideais se dissipa. Olha que bonito isso. Nasce o fulgurante dia da comunhão cristã. Fraternidade cristã não é um ideal que nós realizamos, é a realidade criada por Deus em Cristo, da qual podemos tomar parte. O livro Vida e Comunhão, de Bonhoeffer. Então, que Deus nos ajude, né, nesse sentido, de organizar as nossas vidas debaixo do governo de Deus. Né? Interceda pela obra de Deus. Marcos 9,37. Né? Rogai ao Pai por trabalhadores. Né? Então vamos interceder pela igreja, para que Deus levante mais vocacionados, né? Para que levante mais pastores, levante mais missionários, mais ministros, orar para os nossos filhos, né? Para que sejam levantados como obreiros, mais pessoas engajadas. É a intercessão de Jesus pela obra de Deus. Né? O reino de Deus não é uma ONG que precisa de voluntário.
O reino de Deus, ele depende das pessoas que o próprio Deus levanta para ele. Então vamos orar para que Deus levante mais pessoas, para que Deus desperte mais pessoas. Vamos interceder por todos os homens, abençoando, para que se arrependam, para que conheçam a verdade, para que sejam salvos, tendo o Cristo como único mediador entre todos os homens. Então vamos orar pela igreja, vamos orar pela obra, vamos orar pelos irmãos, vamos orar pelas nações, pelas autoridades, para que se arrependam, para que conheçam a verdade. E quanto mais forte for a igreja, maior é o impacto. Eu quero te dizer algo. Omitir-se é pecar. A omissão é transgressora. Tiago 4,3 fala que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso está pecando. Se até hoje o Senhor nos comunicou causas, motivos, pessoas, e a gente não se engajou, a gente não viu nisso uma oportunidade, uma abertura, não abraçou isso como ministério, que a gente possa se arrepender, que a gente possa se tornar uma comunidade perseverante, perseverar. Não é orar uma vez, é continuar orando até que aquilo que Deus colocou na sua vida como um peso seja tirado. Não se cansar até que você possa colher o bem, ver aquilo frutificando, Deus intervindo. Eu abençoo para que nós sejamos uma comunidade profética, porque intercessores são como profetas, né? E cada um vai profetizar segundo a medida da sua fé. Então você precisa ter mais da palavra de Deus para que você tenha mais fé, para que você tenha mais confiança no que Deus falou, para que você ore o que Deus falou, e aí Deus ouça o que você está orando, porque é o que Ele falou, e Ele faça o que Ele falou. Então tudo tem a ver com Ele. Não tem a ver com quanto tempo você ora ou quanto você grita, mas o quanto a sua oração tem a ver com a palavra de Deus, com o que Ele disse. Então, Paulo fala em Romanos 12, se você profetiza, seja segundo a proporção da sua fé, porque eu vou falar daquilo que eu tenho como palavra de Deus. João Batista profetizou o que Deus disse para ele, não o que ele queria falar. Não é privatizado, não é uma palavra de encomenda para aquilo que você quer ouvir de Deus para a sua vida. É o que Deus tem para dizer para um tempo, para um povo, para uma geração. Então, uma comunidade profética, ela precisa se encher da palavra, ela precisa ter fé, ela precisa entender a instrumentalidade dos dons espirituais. Quando nós começarmos a abraçar a intercessão e deixar essa intercessão crescendo no nosso meio, você vai perceber que isso está crescendo muito. Nós temos visto isso. Nós temos tido a intercessão das mulheres, nós temos tido a intercessão da liderança pelo Zoom, e nós temos visto muitas visões, muitas palavras, muitas percepções, as mulheres estão tendo sonhos. Por quê? Porque quando você começa a entrar nisso, é o que Paulo fala, segue o amor. E que é o amor? O amor não tem a ver com você, o amor tem a ver com o outro. O caminho do amor leva ao outro, e quando você chega ao outro, ele vai te dar recurso, instrumentalidade, dons para servir o outro. Porque os dons são para a edificação do outro. Então, quando você se propõe, Deus, eu quero interceder, porque já não é mais a minha demanda, é a sua demanda, e você me compartilhou essa pessoa, eu quero me colocar diante de você em favor do meu irmão. Deus vai te dar dons, vai te dar dom de ciência, de sentir um aperto no peito, porque você vai sentir no corpo aquilo que o outro está sentindo. Vai te dar palavra de conhecimento. Você vai ter uma informação sobre o que o outro está pensando, sobre o momento que o outro está vivendo. Você vai ter revelação para dizer o que vai acontecer sobre a vida do outro. Palavra de sabedoria, o que ele tem que fazer com relação ao que vai acontecer na vida do outro. Isso nós vamos perceber que vai gerar em nós uma instrumentalidade como Noé. Noé, como intercessor, Deus deu a ele revelação. Vai acontecer isso. Deus deu a ele sabedoria. Você precisa fazer isso. Por isso que quando Paulo intercede pelos santos, fala para que eles tenham espírito de sabedoria e de revelação, para que eles saibam o que vai acontecer e o que fazer. Diagnóstico e prognóstico. É a intervenção intercessória profética legítima. Então, vamos ver o florescer disso no nosso meio. E uma outra coisa importantíssima, né? Dentro do período histórico de Israel, esse período histórico dos livros de Esdras e de Neemias, levaram 110 anos. O período da reconstrução do templo sobre Zorobabel,
inspirado pela pregação de Zacarias e de Ageu, foram 21 anos. Né? 60 anos mais tarde, Esdras causou um despertar, promovendo o ensino da palavra adequado sobre o templo. 13 anos depois, Neemias se levantou para reconstruir os muros. Né? Olha que interessante, um restabelece a terra, o outro restabelece o templo, o outro os muros. Né? E entenda, não foi só uma geração que fez isso. Cada geração entrou num processo da restauração, intercedendo. E a minha pergunta é, quem serão os próximos intercessores depois de nós? Quem vai continuar intercedendo? Então eu peço para que nós venhamos inspirar os nossos filhos a amarem a igreja. Que nós venhamos ensinar os nossos filhos a se preocuparem com o próximo. Que eles possam ver o quanto nós estamos engajados, né? O quanto nós intercedemos sabiamente pela igreja, o quanto nós intercedemos também pelas autoridades, pela cidade, pelas nações, né? Entendendo como operar em cada nível, como nós explicamos aqui. Né? Que Deus nos ajude, querido. A minha oração, né? E o meu sentimento nesse momento é como o de Elias. Né? Elias estava em cima de uma montanha e ele estava intercedendo. E fala que ele estava sobre os seus joelhos. Né? Alguns comentaristas falam que ele estava como se estivesse de cócoras, né? Agachado. Né? E de repente ele fala que vê uma pequena nuvem, como do tamanho da mão de um homem. Né? E aquilo encheu o coração dele de esperança de que viria uma chuva. Né? É como se a oração fosse um processo de gestação. Né? E nós estamos com esse sentimento, né? De que algo está nascendo, né? Por meio da oração. É um momento em que nós não podemos fazer tantas coisas, tantos programas, tantas atividades, mas é um momento em que nós podemos orar como nunca antes, querido. Então participe dos grupos de oração. Essa semana foi solicitado para a gente de fazer também um grupo de oração dos homens, assim como está sendo das mulheres. Nós vamos conversar sobre isso essa semana. Né? E eu acredito que essa pode ser uma chave muito especial para o tempo que nós estamos vivendo. Chama a sua família, junta os seus filhos, né? E que nós venhamos começar a gerar essa cultura, essa prática no nosso meio. Né? O milagre da intercessão comece a acontecer na nossa vida, se levantando reparadores de brechas num mundo de corações partidos. Amém, querido? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.